E mais um podcast Lucro Rosa. Sábado de manhã nós estamos aqui com uma super convidada também do livro Lucro Rosa, gente, Adriana Couto, terapeuta. Ela veio da área financeira, foi para a área, está mergulhando em várias áreas, super especialista, fala com precisão, com conhecimento e está aqui hoje com a gente para bater um super papo, né, Dani? Verdade. A Adri, a gente chama ela de Adri porque é uma gaúcha, né? Adriana Couto, ela é mentora, terapeuta e escritora, gente. Ela veio aqui contar um pouquinho pra gente dessa transição dela de carreira. E é uma alegria receber você aqui. Ela é autora do capítulo número 1, Coragem de Criança, Consequências de Adulto, hein, gente? Ela conta uma história linda aqui. Obrigada, Adri. Eu quero começar agradecendo o convite. É uma oportunidade maravilhosa de poder estar trocando, compartilhando, aprendendo juntas, né? E são experiências que só me fazem crescer, aprender. E é justamente esse o meu trabalho. Compartilhar as minhas vivências, os meus aprendizados, demitificar muitas coisas que a gente aprende e carrega desde criança. Isso é importante. E que vão se tornando pesadas ao longo do tempo. E que são bagagens que, se a gente não for deixando elas no percurso, atrapalham muito o nosso desenvolvimento como pessoa. Aquelas crenças, né, limitantes, né? Tem até um jargão, crenças limitantes, e são limitantes mesmo, né? É normal nós termos, porque a gente adquire isso no ambiente. É a nossa primeira base. Mas, na medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, vai tendo as nossas próprias experiências baseadas nos nossos erros e acertos, caminhos que a gente precisa percorrer muitas vezes novamente, isso vai nos fazendo expandir, né? Esta consciência, essa autorresponsabilidade, porque a questão da crença, ela também traz muito isto. Eu transfiro a minha responsabilidade. É sempre uma questão dos outros, do ambiente, do lugar. Eu não me autorresponsabilizo. E se eu não entendo qual é a minha participação em tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, eu não gero mudanças. E aí, quando eu vou tendo essa consciência, eu trago isso do meu inconsciente, que é a maior parte dos pensamentos que nos habitam. É aquilo que a gente fala, né? Quando você fala de alguém, você fala mais sobre si do que sobre o outro. Não é mesmo? Então, quando você começa a falar aquela pessoa, isso, aquilo, é porque foi ela, é porque foi ele. Gente, você está falando sobre você. Então, é muito mais sobre você do que sobre o outro, né? É sempre. E essa questão que tu abordaste, falar dos outros é sempre mais fácil, porque a gente tem fórmulas para os outros. A questão é, se é tão simples assim, eu trazer e apresentar fórmulas, né, de felicidade, de soluções, enfim, para os outros, por que eu não pratico elas, né, na minha própria vida? E aí começa, então, nosso bendito autoconhecimento. É quando a gente para de olhar para o externo e passa a buscar, né, essas nuances. Do que eu posso melhorar aqui, crescer ali. Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente no meu tempo de CLT, como eu brinco, quando eu trabalhava, principalmente no mercado financeiro, que foram mais de 20 anos, é que a gente foca muito nas nossas qualidades. Mas isso não é bom? É bom, mas eu percebi que justamente as minhas qualidades, se elas ficarem muito exacerbadas, elas se tornam os meus pontos frágeis, os meus chamados defeitos. Eu não gosto muito dessa palavra defeitos, né? Porque eu acredito que nós somos seres humanos com as nossas características. E a gente tem que buscar o equilíbrio. Porque esses pontos que me fragilizam são aqueles pontos que eu tenho que trazer para uma questão mais positiva. Mas um exemplo, quando eu era mais jovem, eu sempre tive aquele pensamento, eu quero ajudar todo mundo, eu nasci para ajudar os outros. Pisciana. Pois é, pisciana, né? E é um sentimento bom, desde que eu não invada espaço, que eu não atropele as pessoas com a minha ânsia de ajudar. Porque a minha ânsia de ajudar é infinitamente maior que a vontade da pessoa de ser ajudada. Muitas vezes as pessoas querem só desabafar, querem só falar. E eu, além de pisciana, já tinha minha mente focada para a solução, já ela estava falando, não precisava nem me pedir. Então, eu percebi que
é uma qualidade bacana, desde que eu tenha autocontrole sobre ela. Porque ela acaba se tornando um problema. Porque eu não respeito o espaço das outras pessoas, o tempo delas. Então, quando eu tive essa consciência... Que é difícil. Mas é importante, porque essa ânsia de ajudar, ela traz frustração. Quando tu percebe que o outro lado, muitas vezes, não quer a tua ajuda. E você percebeu isso através do autoconhecimento? Sim. É essa questão da percepção, do observar. Porque o primeiro sentimento que tu tem é a frustração. Poxa, eu ajudei tanto essa pessoa, eu fiz tanto por ela. E ela não tem o reconhecimento. Não é nem uma questão assim, nem do reconhecimento em si. Eu nunca tive muito essa Gratidão. questão de ficar esperando o retorno. Mas de que ela aproveitasse aquela oportunidade, aquele apoio, enfim. Desde arrumar trabalho, uma série de questões, porque são infinitamente, né? São infinitas formas que a gente pode ajudar as pessoas. E quando eu observava, como teve uma situação que eu indiquei uma pessoa para trabalhar, na época no banco, ela nem me pediu, gente. Olha o detalhe. Ela não me pediu. Eu, que pensando que o perfil dela era bacana, indiquei ela foi contratada. Em menos de 2 meses, ela criou uma confusão e saiu do trabalho. Isto há 20 e tantos anos atrás. E aí, caiu a minha ficha. Ela não me pediu. Eu ofereci. Então, o que eu vou reclamar desta pessoa? Ela foi ela. Eu nem a conhecia o suficiente. Mas é difícil a gente ter essa consciência, né? Mas se a gente não buscar... Porque aí que tá, não é uma coisa que a gente precisa buscar. Tudo que sempre me aconteceu na vida, eu sempre tive o seguinte pensamento. Deus, o que o senhor está querendo me ensinar com isso? Então, sempre que eu tive uma decepção, uma tristeza, alguma coisa que me chateasse, ao invés de eu olhar para fora, eu... Papo reto. Deus, já me diz logo o que eu tenho que aprender, que é para eu não fazer de novo. Então, eu sempre tive essa necessidade de querer fazer diferente. Mas, em primeiro lugar, pela minha pessoa. Porque senão eu vou ficar repetindo. E não é uma questão dos outros mudarem. É uma questão de eu mudar. Mesmo porque, né, quando você viaja de avião, a primeira regra é quando você vai pôr a tua máscara de oxigênio no caso de turbulência, alguma coisa dentro do avião. A máscara vai primeiro para quem? Para você. Exatamente. Essa máscara vai para você, não é para o seu filho, para sua avó, para tua tia, nada. É para você, para depois você ter condições de ajudar o teu próximo. Exato. Então, se a gente tiver isso... Eu mudei também, eu sou pisciana igual você. Eu mudei porque eu também pensava sempre no outro. Quando eu ouvi uma pessoa falar, Fábia, primeiro, cuida de você. Esteja bem, para você poder cuidar do seu outro. Então, se você não está bem, você não tem condições. Faz todo sentido. Então, toda vez eu lembro do avião. Quando eu entro no avião, da máscara, bom, primeiro sou eu, depois o outro. Isso não é egoísmo, porque na minha concepção eu achava que isso fosse... É uma questão de sobrevivência, uma ação né? de Não é egoísmo. egoísmo. Não. Crença limitante. Por quê? Porque nós crescemos, né, incentivadas que nós temos que cuidar dos outros, fazer pelos outros, pensar nos outros. E tá tudo certo a gente, né, ter essa questão fraterna. Mas para ser real, para ser bom para os dois lados, tem que ter equilíbrio. Então, o egoísmo é quando eu só penso em mim. Mas o contrário, se eu só cuidar dos outros, é um egoísmo inverso. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Né? Primeiro tem que ser a ti mesmo. Então, o bem verdadeiro, a ajuda verdadeira, ela tem que passar primeiro por ti. Sim. Porque daí eu vou estar forte para poder efetivamente dar o suporte que aquela outra pessoa, né, necessita. E, de novo, vem o aprendizado. Não é aquilo que eu acho que ela precisa. É o que ela quer, o que ela deseja. Que é como eu disse, muitas vezes ela só quer falar. Mesmo porque às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. Exatamente. Ela está num momento tão ruim,
da vida que ela não sabendo o que ela quer e você está querendo dar soluções para alguma coisa que ela, de repente, nem sabe o que é. Exatamente. Então, baseado em todas essas vivências que eu fui tendo ao longo, né, do meu lado profissional, que foram inúmeras, eu sempre gostei muito sempre tive esse lado mentora. Eu nem sabia o que significava a palavra mentoria, coaching, e eu já praticava. Eu sempre gostava de pegar, principalmente o pessoal mais jovem, que estava começando, né, nessa parte de estágio. Eu chamava e já dizia, quer ser contratado? Eu vou te dar algumas dicas, desde o jeito de se vestir, do que aprender, do que focar para ser contratado, enfim, eu sempre gostei. Então, foram coisas que foram se desenvolvendo e que culminou no ser terapeuta. E como é que foi essa transição de carreira? Você era bancária, trabalhou anos no banco. Exatamente. Eu sempre tive um desejo muito grande de poder sair desse mundo de CLT, como eu sempre brinco, jovem. Porque eu sempre tive sede de viver outras experiências. Porque a gente cresce, estuda, e todo o nosso foco passa muito pelo trabalho. Principalmente na geração em que nós nascemos, né? Que as mulheres foram buscando a sua independência financeira, a sua parte profissional. Então, eu acabei investindo muito nisso. Mas eu queria ter tempo para estudar coisas para o meu prazer, para o meu conhecimento. E felizmente, eu consegui ter, né, essa oportunidade e, aos 49 anos, com o tempo mínimo de trabalho... Já passou dos 49? Já. Oh, parece. Aos 49 anos, eu consegui ter, né, os 30 anos mínimo de trabalho. Também tinha a idade mínima, na época, para os requisitos da aposentadoria. E aí, eu fiz essa transição. E eu fui me preparando psicologicamente, uns 2 anos atrás, financeiramente, porque eu já imaginava que eu, né, ia ter uma redução de proventos. Mas eu fui me programando psicologicamente, financeiramente, fui me estruturando. Exemplo, eu tinha um carro financiado, então eu vendi, comprei um carro quitado. Eu fui me cercando e me preparando. Porque uma coisa que eu assistia muito no banco eram pessoas que tinham dificuldades de se aposentar. Porque a vida delas era o trabalho. E mesmo quando elas se aposentavam, elas ficavam indo lá de vez em quando. Aquele sentimento que... me aposentei. Não queria largar, né? Acabou a vida. E agora, o que eu vou fazer? De menos valia. Então, eu observava aquilo. E, inclusive, no banco, já naquela época, eles já tinham um material que eles forneciam para as pessoas que estavam próximas, né, dessa faixa de aposentadoria, dando todo esse tipo de suporte, de orientação financeira, psicológica. Achei isso muito bacana também. Eu brincava que, na época, eu fazia parte de alguns grupos diferenciados no trabalho, que era mulheres, né, em cargos na parte de carreira, porque também era uma coisa pouco divulgada. As mulheres, elas crescem até uma determinada fase e depois o funil acaba ficando mais para a parte masculina, principalmente quando a gente chega na parte executiva, né, nos grandes cargos. Aí depois eu fiz parte do grupo, né? Já dos aposentados, como eu brincava, dos futuros aposentados. Mas, enfim, eu me preparei para isso. E quando esse momento chegou, eu morava em São Paulo, já tinha uma casa em Atibaia, e aí eu me permiti. Minha primeira preocupação, gente, foi o tempo. Porque a gente deseja muito, muito, muito ter tempo. Mas, ao mesmo tempo, a minha preocupação é: o tempo é um bem muito precioso. Como assim eu não vou, entre aspas, fazer nada? Então, eu tive que fazer também. Me lembro que, na época, eu fiz até um pequeno tratamento com florais para eu ficar mais tranquila e me permitir aquele pequeno tempo de transição. Imagina, trabalhar em banco, você tem metas, Nossa, é uma loucura, loucura. né? Você É uma tem que... desintoxicação. Você teve que com se certeza. desintoxicar, né? São 10 anos, meninas. E eu ainda lembro da minha matrícula Nossa. do tempo que eu trabalhava. Adri, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, que até é interessante para os nossos ouvintes, que você tem esse título aqui, Coragem de Criança, que eu achei maravilhoso. Coragem de Criança, Consequências de Adulto.
Maravilhoso esse título teu. O que você indicaria, por exemplo, hoje, que você falaria para essas mulheres, crianças, porque todos nós ainda temos essa uma criança interior. interna. E se você não tem uma criança forte, você como adulto também não vai ter muita força, muito, né, capacidade de aguentar certas dificuldades, né? Porque a vida é assim, a vida não é um mar de rosas para ninguém. Não. Falar que é como se ninguém soubesse, né? Mas o que você fala para essa mulher adulta hoje? A questão maior da mulher, como ser humano, é ela se enxergar como um ser único. Porque, de novo, a gente remete para as nossas crenças limitantes. Nós somos criadas para sermos multitarefas. E somos, né? A mulher tem essa característica generalista. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas nós não fomos incentivadas a cuidar de nós mesmos, de nós mesmas. Ter o nosso tempo, o nosso espaço. Trazendo para esse universo da criança, a criança, por mais dificuldades que ela viva na sua infância, seja ela financeira, familiar, questões de saúde, de estrutura, enfim, ela ainda não sabe o que vai ser o mundo. Então, ela tem esperança, ela tem um coração aberto, ela não tem maldade. Porque a verdade é, a criança, ela é alimentada com os sentimentos que estão ao seu redor, sejam eles quais forem. Então, o que eu procuro dizer para essa mulher é: resgate este sentimento que a criança tem de olhar para o mundo de pureza, de horizonte. Eu sempre achei isso muito importante. Otimismo. Uma coisa é eu não querer fazer algo por opção. Outra coisa é eu não ter a opção de fazer algo. Então, exemplo, eu sempre gostei de trabalhar em lugares que eu tivesse a oportunidade de crescer profissionalmente. Eu posso até não ocupar todos os espaços, mas eles estão lá. É como tu ficar na beira da praia, olhar para o mar e ver aquele a possibilidade. horizonte infindável. Tu sabe que em algum momento vai chegar na Terra, né? Depois daquele mar, daquele oceano, mas tu não sabe onde está. Então, tem aquele horizonte amplo. Então, é isto que as mulheres têm que resgatar. Não existe um fim, existe sempre o começo. Não existe idade, porque isso é uma outra questão que eu também escrevi aqui num outro livro, essa questão da idade. Quando eu cheguei nos 50, eu me reinventei. Eu descobri potenciais que eu não tive tempo para saber, porque eu estava muito focada no meu trabalho, né? Naquele ambiente todo que eu vivenciava. Então, eu peguei toda aquela bagagem que eu adquiri e consegui transmutar. E eu continuo, gente, me descobrindo. Ou seja, nós vivemos num momento da humanidade que eu acho muito bacana, porque a gente vem de uma geração que não tinha celular, não tinha computador, e a gente está acompanhando toda essa mudança, está fazendo parte dela, que isso é o mais importante. Tem que fazer parte, né? Exatamente. Nós somos mais inteligentes do que os nossos filhos, porque eles não sabiam, eles não saberiam usar a máquina de escrever. Verdade, Nós temos um equilíbrio da maturidade de ter vivido. Nem buscar o telefone lá. Não, eles não saberiam, para que serve? Porque como eles nasceram com a facilidade, eles não sabem como é que é a dificuldade. Sim, e nós temos justamente esse equilíbrio. Exatamente. Gente, vou falar uma coisa, só para cortar um pouquinho. Quando a gente não tinha o Waze, né? Nossa, é verdade. Aliás, você não tinha nem celular, não tinha nada, você tinha que pegar o guia, gente, guia. Papel. Lembra? Um guia dessa grossura que você olhava lá e folhava o nome da rua, A, B, C, D. Você tinha que pegar. Gente, era uma coisa de um conhecimento. Minha mãe, ela fazia lembra das páginas amarelas? Eu tinha que ir em algum lugar, ela pegava nas páginas amarelas o endereço e falava: você vira aqui, tem uma perpendicular. Eu pegava as páginas amarelas, depois o guia, para poder chegar no local. Ou seja, gente, era um trabalho para você sair de casa. Hoje você fala, eu quero ir para tal lugar. São Paulo. Você está falando em Atibaia, tudo bem. Você vai falar do interior, tudo bem. Mas São Paulo, para você se localizar ali,
não tinha celular. E aí a gente chegava certinho. E deixa eu Exatamente. contar um segredo para vocês, curioso. Quando eu cheguei em São Paulo há 20 anos atrás, eu cheguei em outubro. E aí tinha amigo secreto no banco, aquela coisa toda, e eu pedi de presente, então, o mapa, né? Ah, é? O guia. O guia É. da cidade. Gente, quando veio... eu só tentei usar uma vez. Porque eu parei para ir, eu fui visitar uma empresa e eu parei e abri. Mas aquela rua, aquela avenida, ela mudava de nome 3 vezes. Nossa. Então eram várias páginas para eu ir. Não deu Não, certo, complicado, gente. né? Gente, era uma coisa, a Era gente está falando complicado. aqui. Não deu Um certo. dia eu vou trazer, eu vou ver se eu acho esse guia que eu vou trazer para vocês aí ter noção do que a gente fazia para chegar no local. Hoje a gente pega o celular, põe lá o endereço, né? Exatamente. Facilidade. Tem gente ainda que erra. É. Né? Tem gente que o guia tá falando, vai à direita, pega. A pessoa pega a esquerda. É uma coisa assim de louco, né? A gente subestima as crianças. Né? Que é a questão de, não, você ainda não sabe o que é melhor. Vamos pegar especificamente o meu capítulo, que narra a minha trajetória como filha de pais separados, que é algo hoje bem comum na nossa sociedade. E tá tudo certo, porque a gente precisa ser feliz, né? Por que o filho não pode decidir com quem ele tem que morar? A criança tem essa capacidade de decisão. É óbvio que, num primeiro momento, ela vai querer estar com os dois, considerando que seja, né, pais saudáveis, enfim. Ela vai querer morar com os dois. Isso eu narro no meu livro. Eu fiquei por um bom tempo, passava um fim de semana na casa da minha mãe. Mãe, quero morar com a senhora. Voltava para casa do meu pai. Pai, eu queria morar com o senhor. Claro, não preciso fazer nenhuma terapia para saber que eu queria morar com os dois. Mas chegou num dado momento, que eu tinha 6 anos, que eu queria ficar com a minha mãe. E aí, naquele final de semana, eu disse para ela, mãe, eu vou ficar aqui. E quando meu pai foi me buscar, mas eu não vou dar spoiler, que é para as pessoas lerem os livros com riqueza de detalhes, eu disse para ele que eu ficaria com ela. Ou seja, a minha primeira... Quantos anos? 6 anos. A minha primeira grande decisão, eu tinha 6 anos de idade. E isso trouxe um reflexo... consequência, né? Exatamente, porque se eu ficasse morando com meu pai, certamente iria ficar faltando a vivência do dia a dia com a minha mãe. E o contrário foi verdadeiro. A partir do momento que eu optei em ficar com ela, eu não tive a mesma vivência no dia a dia com meu pai. Ou seja, não existe uma escolha que não tenha consequências. E, como criança, eu tive essa decisão, que me trouxe muitos aprendizados, muitas superações. Então, a gente também precisa olhar para as crianças com mais respeito. E não olhar para elas como seres que não sabem pensar. Aliás, né, as crianças estão falando cada vez mais cedo, andando cada vez mais cedo. Ou seja, a gente precisa olhar para aquela criança como um ser humano. Só que é aquele cristal... Não bibelô. Aquele cristal limpo. É respeitar que ela Puro. tem escolha. Puro. Respeitando, né, Exatamente. os seus desafios. É verdade, isso que você falou me chamou bastante atenção, porque eu vejo que é uma sociedade que pouco olha para a criança nesse sentido, com respeito. Olha com sentido de proteção apenas, mas não sabendo que a criança ela tem capacidades de decisão. Né? Então, eu vejo muito isso. É interessante, né? Bem interessante. Eu dou uma experiência para vocês. Eu tenho alguns sobrinhos, vários, mais de 15. E eu amo conversar com eles quando eles são bebês. Eu tenho um vídeo de uma sobrinha neta que eu gravei com ela com menos de 30 dias. Eu conversando com ela e ela respondendo do jeitinho dela. Então, a gente subestima, inclusive, um bebê. Tem sentimento. E ele sente isso através do nosso tom de voz, né? Do nosso carinho ou ausência de carinho, da segurança com a qual a gente pega, enfim, tudo. Então, assim, se um bebezinho
que a gente sabe que até nos primeiros meses ele não consegue nem definir direito ainda as imagens, porque, né, toda essa parte visual está sendo desenvolvida. Ele já tem uma série de percepções. Imagina uma criança com 3, 4, 5, 6 anos. Então, o que a gente vê é aquelas crianças criadas dentro de uma redoma, ocupadas o tempo inteiro, com muitas atividades, tudo certo. Mas, de novo, falar com elas, olhar para elas como seres humanos, dentro do seu tempo. Se ela quer saber sobre um determinado assunto, fala-se daquele assunto, dentro da linguagem dela. Isso é importante. Eu nunca me esqueço que uma vez eu assisti uma entrevista, inclusive foi da Xuxa, e ela falando como ela criava, na época, a Sasha. E achei muito interessante a perspectiva que ela trouxe sobre isso. Que ela disse que ela respondia na medida em que a menina ia fazendo as perguntas também, dentro do tempo dela, né? Dentro de uma linguagem adequada também para a idade dela. Então, eu acho isso muito importante. E isto se reflete na nossa vida de adulto. O Adri, já a gente está quase chegando no final aqui do nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu outro livro que você tem, que eu vi que você trouxe aqui. Este livro que eu quero mostrar aqui, né, para o nosso... Esse é o protótipo? Esse é o livro físico, né, que eu publiquei na Amazon. Ele está principalmente em digital. Confesso que a editora da Amazon, nesse aspecto, né, não faz um trabalho assim tão bonito como nós temos nas nossas editoras. É porque é digital, né? Mas eu escrevi ele inspirada no teu convite. Né? Que delícia. Quando eu recebi o convite para fazer parte do Lucro Rosa 3, escrevendo o capítulo. A Dani inspirou tantas mulheres que, olha, eu quero entrevistá-la, viu? Logo eu vou entrevistar a Dani também. Porque é justamente disso que a gente está falando. O quanto nós todos, sem distinção, somos capazes de motivar, de inspirar outras pessoas. Em algum momento, exatamente. E você fez isso, e isso a gente tem que reconhecer. Então, quando você me convidou para escrever o capítulo, eu sempre gostei de escrever, de falar, de me comunicar. E sempre aquela questão, um dia, quem sabe. E aí, quando me convidou, aquele um dia se tornou o agora. Que ótimo. E ter escrito o capítulo abriu aquela porta que estava fechada, né? Abriu porta, abriu janela. Tanto que o livro nem tinha sido ainda publicado, já tinha escrito esse. Que legal. Esse livro, eu não entrei nesse livro, não deu tempo, mas não consegui. Tá no 2. Eu tô no 1, no 2, mas o 3, gente, tá maravilhoso, vale a pena, essas mulheres incríveis. A Adri tá no primeiro capítulo, né? Exatamente. Mas, pegando aí teu gancho, vamos entrevistar ainda a Dani, que é a inspiradora de todas elas. Ela, ó, já tá no 3º livro, o negócio deu tão certo. Que veio 4. Já vamos pro 4, né? Se Deus quiser. Tem o podcast. A gente tem muita coisa que essa mulher, ela só tem essa carinha de baby, mas olha, é poderosa, hein? Essa transformação é muito importante. E aí eu me inspirei em escrever o livro justamente aos 50 mais a mulher que eu me tornei. E que eu escolho ser agora. Justamente... Você é 50 mais? Só para saber. Não parece engano, hein? Propaganda enganosa. A partir do ano que vem, eu vou ter a minha carteirinha para poder estacionar naquela vaga especial. Tem coisas boas. No meio de todos os meus direitos. Não é? No meio de tudo isso, tem tanta coisa boa. Tem carteirinha da terceira idade. Você pode fazer, você pode pegar ônibus gratuito. Passagem aérea também, né? Olha que parece essa daí não ouvi. Tem uns programas aí de viagem incentivando a terceira idade. Mas, sinceridade, gente, eu diria, eu tô vivendo aquela fase que, sabe, adolescente, eu sou jovem demais para deixar de fazer muitas coisas, mas sou velha demais para ficar fazendo outras. Eu sou adolescente. Perfeito. Que é que nem o pai, né? Você ainda não tem idade para fazer isso. Você é muito jovem. Você não é mais criança para ter esse comportamento. Fala uma coisa que você não tem mais idade para fazer. Fala, só para eu entender. O que você acha que você não teria mais? Não saber dizer não. Isso foi um aprendizado que a maturidade e a experiência me trouxe. É um exercício, tá? Se eu disser que eu estou 100%, né, independente, que eu vou dizer não. É um exercício. Mas eu já consigo enxergar outras nuances,
Principalmente que o meu, sim, não necessariamente ele ajuda a outra pessoa. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi aqui numa mentoria, depois eu vou pedir para você deixar o seu arroba, porque a gente já tá bem no finalzinho, tá? Eu fiz uma mentoria uma vez que eu achei tão interessante. A gente pegou um papel, aquele post-it. Aí a gente escreveu sim na frente e atrás não. Aí ela falou assim, olha para esse papel. Toda vez que você escreve sim para você, você tá falando não para o outro. Quando você vira e fala não para você, você tá falando sim pro outro. Perfeito, olha só. Eu achei tão interessante que eu trouxe isso para minha vida. Gente, eu queria Muito interessante conversar com alguém, isso. Dani. Vamos ver se a gente conversa com alguém que explica sobre isso. Porque é uma coisa até... Não, ela pode até falar melhor. Mas nós, brasileiros, nós temos uma dificuldade imensa de falar não. Eu morei fora, eu tinha uma dificuldade de falar o não para as pessoas. E aí eu falava sim, aquela coisa que é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida. Não é? Isso daí é uma coisa que eu também aprendi. Porque a gente tem uma dificuldade de falar não e a gente se prejudica. E não é uma meta, né? Exemplo, agora eu só digo não. Não. Mas também você embala no não. Não. É o bendito equilíbrio. O meu sim, em primeiro lugar, não vai me prejudicar? Esta é a questão. O meu sim efetivamente vai contribuir com a outra pessoa? Porque, de novo, muitas vezes eu digo sim para outra pessoa e eu não estou contribuindo em nada com ela. Então, é um equilíbrio. Mas você sabe, pegando esse teu gancho, eu já percebi que tem pessoas que não sabem receber um não. Sabe que ela imagina? Que você não gosta dela, que você está querendo prejudicá-la. Mas isso é maturidade. O negativo, ele sempre vem com uma conotação negativa para as pessoas que você percebe. Nossa, se eu falar não para aquela pessoa, eu vou perder a amizade. Eu não gostaria de perder a amizade. Mas aí é uma coisa para se pensar, né? Sim, porque a partir do momento que você tem este pensamento, você vira refém da outra pessoa. E você não está ensinando nada para ela. Pelo contrário, a gente está reforçando o comportamento dela. Então, a amizade é um relacionamento que também precisa ter equilíbrio. Tem que ser bom para os dois lados. Se eu ficar com muitos dedos para dizer para outra pessoa o que eu sinto, o que eu penso, não está em equilíbrio. Claro, sempre com respeito, sempre com muito carinho. Sim. E provavelmente, talvez eu consiga minimamente plantar uma sementinha naquela pessoa que aquele tipo de comportamento dela não está sendo bacana, não está ajudando ela. Se ela não me entender, se ela se afastar de mim... Adri, deixa o teu arroba para as pessoas que querem te conhecer melhor. Então, tá bom. O meu Instagram é @Adriana, _Couto K. E eu vou esperar vocês para conhecerem o meu trabalho, principalmente para todas aquelas mulheres que decidiram ser protagonistas das suas vidas. Maravilha, lindo. E olha, chegamos ao final desse podcast e eu vou pedir para vocês o like. Não esqueçam de dar o like. Inscrevam também no canal, compartilhem a informação, isso é muito importante. E não deixem de adquirir o livro Lucro Rosa, que está sendo vendido na livraria da Vila e Nobel em Atibaia, tá? Um beijo para vocês. Obrigada.